Então, meu, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos ministrar o treinamento com vocês a respeito de tabela de desconto, tá? A tabela de desconto, ela também é ligada com os tipos de pagamento e forma, né? Então, eu vou passar para vocês isso também. Hoje nós não estamos com uma apresentação em PowerPoint, tá? Mas dentro do Central de Relacionamento, se vocês procurarem aqui por Manual do Sistema BIC, se vocês digitarem tabela de desconto, aparece esse artigo aqui, tá? Vou me basear por ele para mim poder explicar para vocês, mas já vou abrir direto o Sistema BIC e vou mostrar para vocês direto pelo Sistema BIC como é que vai fazendo essas configurações, né? O cadastro dessa tabela de desconto, tá? Então, com o Sistema BIC aberto, vocês vão vir aqui na parte de cadastro, tabela de desconto, ok? Eu já tenho algumas cadastradas aqui, então ele apareceu para mim as tabelas cadastradas. Como é um cadastro pequeno, então ele já veio aberto. Caso contrário, ele viria fechado, vocês clicavam em pesquisar, tá? Mas mesmo assim eu também posso procurar aqui. Por exemplo, uma tabela que chama Vista. Aqui embaixo eu posso pesquisar por código, por descrição. Se eu pesquisar, vem então só as tabelas que têm essa descrição que chama à vista. Essa tabela de desconto, nós vamos deixar ela para ser usada para as regras para pagamento, por exemplo, com dinheiro, com cartão débito, enfim. Mas ela poderia ser para clientes, né, que não tem convênio. Poderia ser para os clientes que compram no balcão. Tá? Os tipos de pagamento que você vai ligar, que aceita essa tabela de desconto, vai depender de vocês, tá? Se vocês falarem que os cartões recebem uma regra diferente, você vai escolher então uma outra tabela e depois vai fazer a ligação lá na forma junto com o tipo de pagamento. Então nós vamos conversar agora sobre a tabela de desconto, tá? Para mim cadastrar uma nova, é só apertar aqui no incluir, né? É padrão esse botão F5 para incluir. E aqui nós vamos dar a descrição do nome dessa tabela. Então, vou definir aqui, por exemplo, o nome à vista, treinamento 10/2. Tá? Só um nome fictício aqui, vocês fariam assim a tabela de desconto para vocês. Bom, é uma tabela que eu vou usar com a regra vista, tá? Para os clientes que vão comprar, e vai ser com dinheiro, com cheque, até mesmo cartão, tá? Qualquer tipo de pagamento que não venha a ser contas a receber. Você vai vender e vai receber depois. No caso de clientes fiáveis ou mesmo um convênio. Então, o nome da tabela eu defini como à vista, né? E aqui eu tenho duas abas, tá? Uma regra para os grupos e outra regra para os produtos, no caso diferenciado. Então, nessa primeira etapa, que eu tenho aqui, regras para os grupos, apareceu aqui para mim todos os grupos que eu tenho cadastrado, tá? Então, é importante vocês saberem, conforme vocês cadastrarem um grupo novo, você tem que vir aqui na tabela de desconto e definir, então, esse desconto que esse grupo vai receber, tá? Então, vamos supor, conveniência. Que tipo de preço que eu vou praticar? Aqui está falando se é o preço 1, 2, 3 ou preço de fábrica. Lá no canal de produto, vou abrir outro vídeo aqui para ficar mais fácil. Aí eu vou abrir outro vídeo para ficar mais fácil. Vou mostrar para vocês aqui o cadastro do produto. Então aqui eu vou chamar, por exemplo, o anador. Tá? Um anador com 20 ml. O preço de fábrica dele, lá na BC Pharma, custa R$ 9,67. A unidade de caixa, aqui no meu está falando que ele vem uma só, não é o caso do cartelado, né, que vem de repente 64, 128. Então o preço unitário de fábrica dele é esse, 9,67. Ele tem um markup na BC Pharma
de R$ 32,89. Esse é o preço 1, tá? Então, o preço de venda, mediante esse markup, que é o preço 1, é R$ 12,85. A margem com o preço 2 e margem com o preço 3, ó, ela está zerada, então ele acabou ficando no preço 0. Embora aqui, se eu apertar 0 novamente, ele teria que me mostrar o preço aqui de compra, né? Porque meu preço de compra mais uma margem 0 dá o preço de venda, que seria X. Vamos supor que eu colocar 10% aqui. Então ele passou a vender a 10,64. Se eu colocar a margem 3 aqui, que eu quero, ali é 32, né? Ponto 89, eu quero 30%. Então ele vai vender a 12,57. Então são mais dois preços que nós trabalhamos. Preço 1, que é ABC, preço 2, uma margem maior ou menor, e a 3 também. Então lá na tabela de desconto, esse detalhe que pergunta que tipo de preço que vai ser, é isso, tá? Se vai ser o preço 1, 2, 3 ou de fábrica, tá? De padrão a gente deixa a tabela preço 1. Se vocês, por exemplo, quiserem fazer uma tabela de desconto para o funcionário de vocês, e nessa tabela vocês não vão dar desconto nenhum. Vai ser o preço de fábrica, que seria o preço, aquele preço ABC. Então você colocaria aqui preço fábrica, tá? Dá para alterar linear aqui, tudo para preço fábrica, motivo, só por aqui alterar, tá? E essa tabela então, a gente ligaria ela no cadastro do convênio, que seria, no caso, dos funcionários. Ao invés deles terem desconto, vocês vão trabalhar com preço fábrica, não vai dar desconto nenhum. Para isso, vocês iam travar o desconto, tá? Coloquei desconto, aí clica aqui nessa coluninha. Eu queria dar alteração linear aqui também, mas ele não tem essa opção, tem que ficar indo de 1 a 1, tá? Então, bloquearia todo o desconto que tem, e aí ele ia trabalhar o preço de fábrica, tá certo? Depois vocês vão aprender, eu vou mostrar para vocês como é que é feita a ligação lá no cadastro da empresa, que tem esses clientes que vai ser os funcionários, ou até mesmo ir direto no cadastro do cliente, né, que vocês teriam dentro de cada empresa, e colocava essa tabela de desconto, que seria padrão. Tá? Então, a primeira coluna é isso. Que tipo de preço que eu vou trabalhar? Vamos trabalhar com preço 1 mesmo. Esse acréscimo aqui, vamos supor que seria o cartão telefônico. E essa tabela seria de convênio. Então, na tabela vista não tem acréscimo nenhum. Mas na tabela de convênio, para marcar o grupo cartão telefônico, se vocês venderem esse cartão via como um produto, né? Aí vocês colocariam um acréscimo, sei lá, 10%, 5%. Então, o acréscimo seria que vai subir o preço para poder vender. Se é um produto de R$10, 10% vai passar a ser 11%. Tem casos que nós temos de cliente que é Unimed, e o que eles fazem? Ele coloca preço de fábrica para trabalhar e também coloca um acréscimo, por exemplo, que é trabalhar com um markup de 5%. Então, pode ser assim também. No preço, praticar preço 1, poderia pôr o preço fábrica, um acréscimo, sei lá, de 5%, vai dar o preço de venda final. Tá? A coluna acréscimo, ele pega o produto e aumenta a porcentagem. Isso falando de todos os grupos, tá? Nós estamos falando do grupo, então, todo produto que tiver nesse grupo, ele receberia esse acréscimo. E aí eu tenho também o desconto automático, tá? Desconto automático, assim que bate o produto na tela de venda, ele já recebe esse desconto, porque nós falamos que é para entrar ele automaticamente. Então, no caso da tabela à vista, a gente não coloca o desconto automático, né? Vamos supor, eu quero dar o desconto na hora. Então, você pode deixar o desconto máximo ao invés de desconto automático. Mas vocês podem falar assim, mas eu queria que meu funcionário não precisasse ficar dando desconto. O desconto que aparecer já é para ser aquele que é para dar. Então, aí sim você vinha e colocava, por exemplo, o genérico 15%. E assim eu coloco em todos eles que vai receber, tá? Medicamentos normais, vamos falar que é 5%. Hospitalar também. E assim você vai definindo, tá? O desconto máximo automático.
Bateu o produto custa R$10. Se ele tiver um desconto automático de 15%, ele vai entrar já com preço de R$ 8,50, certo? Se for um desconto máximo, na hora eu quero dar isso daqui, aí eu usaria essa coluninha aqui, tá? Então, vamos supor, se aqui eu falei que o desconto automático é 15, se caso eu zerar, para mim poder dar de novo o desconto, eu tenho que informar aqui 15 também, tá? Aqui no caso 5, 5, 5. E alguns grupos, vamos falar aqui, por exemplo, de uma perfumaria, eu não quero que saia desconto automático nenhum. Mas se precisar dar desconto lá na hora, vou pôr que pode ser dado até 5%. Tá? Então essa coluna desconto máximo é o máximo que pode ser dado na hora. Tá? Esse máximo aqui não precisa de senha de supervisor. Nós vamos ver aqui depois que para senha de supervisor, o máximo eu tenho aqui. Ó, tá? Então nesse grupo que nós estamos, que é o grupo conveniência, até vermelhinho aqui, eu tenho o valor que eu dei aqui, vamos supor, foi, vamos dar um descontinho nele também, 3%. Só que o máximo do supervisor, ao invés de ser 3, vou falar que essa funcionária Adriana é supervisora, ela tem também a condição de dar um desconto máximo diferenciado, embora esse não pegue sem supervisor, e eu tenho aqui também o desconto máximo do supervisor, tá? Que é mais interessante usar ele. Por quê? Porque com ele vai ser necessário digitar 100, usuário 100, tá? Então, se ele não for um supervisor, não tem a permissão de senha e o desconto máximo, não vai aparecer. Se ele der, depois lá naquele relatório do supervisor bom dia, vai aparecer esse desconto máximo porque foi usado com a senha supervisor. Esse máximo aqui seria o máximo normal, não precisa de senha. Então vamos colocar aqui a Adriana na supervisora e ela pode chegar até 10% no caso desse grupo aí. Tá? A Alessandra, vou falar também que ela é uma supervisora e também a Angélica. Pronto, só esses são os meus supervisores e nesse grupo conveniência é esse desconto máximo que pode chegar. Tá? Lá na tela de venda nós temos o F6, que é assistente supervisor dando desconto em porcentagem, e compra F6, que é dando desconto em reais com o valor do supervisor também. Tá? Bom, aí a gente falou na conveniência. Se eu falar que ela pode dar esse desconto para outros grupos, ó, eu tenho esse botão que é o F12. Eu posso replicar para outras tabelas, para outras tabelas não, para outros grupos, né? Aqui nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, o botão F11 e F12 está trocado. Bom, clicando então no F11, eu tenho todos os demais grupos, eu quero que todos eles recebam esse desconto supervisor nessas funcionárias. Na hora que eu der OK, então ele vai passar da conveniência para todos os outros grupos. Quando eu der OK, ele passa lá que está processando, tá? Terminar o processamento, eu já continuo informando para vocês. Beleza, então ele fez o processo, tá? Então todos os grupos agora, se eu vir aqui, ele vai me mostrar os descontos supervisor nessas funcionárias, tá bom? Aí vocês falam assim, mas eu tenho outras tabelas, eu queria que também nessas outras tabelas recebesse essa mesma regra de desconto supervisor. Então você clica aqui no F12, que está trocado esse botão, e aí vocês vão falar quais tabelas então que pode ser aplicado esse desconto supervisor. Se tiver todas marcadas, quando a gente der OK, ele vai solicitar aqui qual que vai, tá?
Depois é só a gente confirmar que ele vai processar. Combinado? Então essa é a diferença do desconto máximo que tem no grupo, no geral. E se eu quiser falar uma ou outra funcionária ou funcionários, né, que eu tenho cadastrado, eu posso dar um máximo maior e um máximo também de supervisor, para ser dado com 100 supervisor. Bom, então a próxima coluna é permitir promoção. Tá? Então cada grupo que eu tenho, principalmente na tabela vista, né, tem que estar marcado que pratica promoção. Então se você foi lá, fez uma fralda, pôs promoção, o mesmo manador, o Dorflex, o item que está em promoção na ficha do produto, que é essa parte daqui, né? Desconto de promoção, margem de promoção, preço da promoção. Quando começa e quando termina. Então, se tiver marcado na ficha do produto que ele tem promoção, então na tabela de desconto tem que informar que sim. Tá? Então, aqui na tabela à vista, nós vamos colocar sim aqui em tudo. Para alterar linear, você pode clicar na coluna alteração linear e deixa alterar. Permite promoção sim, então agora vai praticar promoção. Ah, mas é uma tabela de desconto de convênio, no convênio não pratica promoção. Então a gente cria uma outra tabela e informa se o item, né, da perfumaria ou de qualquer grupo aceita promoção. Se tiver marcado que aceita, vai praticar promoção no convênio. Tá? O bloqueio de desconto a gente já comentou. Se eu estiver dando um preço fábrica aqui, ou já dando um desconto maior, eu posso bloquear esse desconto para não ser alterado, não ser dado na hora desconto nenhum. Tá? Então, se eu bloquear, sim, não vai pegar desconto algum. O permite desconto à vista é a mesma coisa. Na ficha do produto também tem o desconto à vista, que é essa visão aqui. Tá? Se tiver marcadinho desconto à vista e eu falar que pode ser praticado nessa tabela, então eu venho aqui no cabeçalho, alteração linear, sim, e altero para que receba o desconto que esteja lá na ficha do produto. Tá? Isso nós estamos falando no grupo do produto. Depois lembrando que eu vou mostrar também a parte diferenciada de um produto à parte. Então, desconto à vista. Aí eu tenho também desconto por quantidade. Lembra aquele desconto que tem na ficha do produto? Você põe lá, se, por exemplo, leva 3 e pague 2, você põe lá, unidades 3. Vou mostrar aqui. Desconto quantidade, que é a sabinha. 3 unidades é 100% o desconto. Quando eu mandar incluir, então o terceiro é 0. Tá vendo? O produto custa R$12,85, levando 1 vai ter o desconto da tabela, levando 2 também. Só que se levar 3, vai ter o desconto por quantidade, o terceiro vai ficar 0. Então ele vai dar uma média em cada um de 33,33% de desconto. Tá? Nos 3. E aí na tabela eu informo se aceita esse desconto de quantidade, sim ou não. Como uma tabela venda à vista, vai aceitar. Então alteração linear, sim, motivo. Tá? Então a tabela vista aceita promoção, a tabela vista aceita desconto à vista se tiver, e também aceita desconto de quantidade se tiver. Tá bom? Se for um convênio, praticar menor preço. Né? Se eu por sim, ele vai escolher qual que é melhor. A promoção, o desconto à vista, o desconto à quantidade, qual deles é melhor? Se for para praticar o menor preço, eu ponho sim aqui, e vai praticar o menor de todos eles que tem na regra do produto. Se eu não quero que verifique menor preço, deixar só assim não, ele vai pegar o preço da promoção. Tá? Ou no caso, se tiver desconto quantidade, pegaria desconto quantidade. Combinado? Então, praticar menor preço, vocês definem, no caso de um convênio, o que ele vai fazer. Você pega a promoção, você pega
desconto à vista. Se tiver marcado não, ele vai pegar sempre promoção. Bom, aí eu falei para vocês que a gente está na regra à vista, né? Tem os produtos que está no grupo perfumaria e eu falei que o desconto máximo, nesse caso desse grupo aqui, galões, ó, tá zero. Não tem desconto à vista automático, não tem desconto máximo, e embora pode ter promoção, tá? E aí eu vou falar que um produto, na regra diferenciada, vamos clicar aqui na parte do botão incluir, tá? Botão aqui embaixo de incluir, eu vou procurar, por exemplo, um produto perfumaria. Chamar aí um desodorante, que não está como desodorante. Vou pegar esse Rexona aqui, ó. Então vou marcar esse e esse Nivea também. Quando der OK, ele me trouxe as regras que tem lá na ficha do grupo do produto, tá? E aí eu vou falar que a regra é diferenciada. Ele vai ter ou um desconto automático, ou um desconto máximo, de repente não vai praticar promoção, tá? Então nele aqui eu falo outra regra. Ao invés de pegar o que está no grupo, ele vai pegar o que está aqui dos produtos. Inclusive, o pessoal que tiver desconto, por exemplo, de PEC, né? Desconto das redes, ou até mesmo da Casa Brasil, vocês podem importar o desconto, ao invés de importar, por exemplo, na tabela no cadastro de produto, na parte de promoção, você pode importar eles aqui na tabela de desconto. Aí vai praticar aquele desconto que vem da regra da rede na tabela de desconto que você definiu e não na ficha do produto. Então vamos falar que vai ter um desconto automático de 10%, tá bom? Não tem promoção, mas tem esse 10% automático. Aqui esses botões, ó, filtro, grupo, filtro de especificação, de fabricante, de princípio ativo, de preço de venda, tá? E com classes terapêuticas. Então é só eu clicar aqui, de repente eu quero filtrar somente algum grupo, algum nome. Posso digitar aqui também o nome, tá? Então essa parte de cima é só para filtrar. Limpar filtro, clicou aqui nesse botão, que está escrito limpar filtro, e ele me mostra novamente os itens que estão aqui. Se de repente vocês falam, agora eu não quero mais essa regra aqui não, eu quero que pratique do grupo, no caso do nível. Posso vir aqui e excluir somente o nível, então agora ele passa a valer a regra do grupo. Tá? Se tiver na regra de produto, ele pega do produto. Não teve aqui nada de produto, ele vem com a regra principal. Tá bom? Então essa é a maneira que vocês vão cadastrar a tabela de desconto. Dúvidas até aqui? Se tiver alguma pergunta, vocês aproveitam, tá? Vai deixando o treinamento bem dinâmico, para que vocês procurem também tirando as dúvidas, usar depois o sistema bem fácil. Bom, eu vou cadastrar agora uma tabela que vai ser para um convênio, tá? Então, eu posso criar uma nova, que eu vou salvar, tá? Tá pronta a tabela. E vou criar uma nova tabela. Se eu apertar F5, ele vai incluir do zero. Se eu vir aqui copiar essa tabela, tá? Então eu clico nesse botão copiar, ele vai perguntar aqui, ó, vai ser criada uma tabela à vista, tá? Chamada cópia. Vou voltar aqui para a grade. Isso aqui está acontecendo um erro, vou sair e vou entrar de novo. Eu criei essa tabela aqui, certo? E depois criou essas outras duas aqui. E deu um erro porque ele estava tentando entrar na ficha aqui do grupo e acabou não conseguindo. Tá? Uma delas vou apagar. Só apertar F6 ou clicar nesse botão excluir. Como ele criou essa daqui com o nome de cópia, eu vou trocar o nome dela e vou colocar aqui, por exemplo, convênio. Convênio treinamento 10 do 2, 5% de desconto. Tá? Clico em salvar.
E aí eu posso vir aqui, ó, o preço que vai praticar, preço 1 mesmo. Vai ter acréscimo? Não. Desconto automático? Sim. Vamos colocar o desconto automático aqui de 5% de A a Z. Porque é convênio, nós combinamos com o convênio, que vai ser assim. Tá? E aí, vai ter desconto máximo? Não, porque ele vai pegar esse automático aqui. Mas se vocês zerarem sem querer o desconto da empresa, para dar o desconto de novo, tem que preencher o máximo aqui. Então, vamos preencher também repetindo 5%. E a promoção? Vai ter promoção quando tiver promoção dos itens que estão em promoção à vista? De repente, vocês podem falar, não vai ter promoção. Então, deixa tudo não. Se tiver promoção, vocês podem colocar sim, né? E aí vocês vão lembrar de usar essa rotina aqui, ó. Pratica o menor preço. Se a promoção for maior que 5%, vai ser a promoção que vai prevalecer. Se o desconto for maior que 5%, então o desconto vai prevalecer. Se tiver não aqui, ele vai dar, no caso, a promoção. Se a gente informar aqui que vai praticar a promoção. Eu vou informar que aceita também. Tá? O bloqueio de desconto não vai ser preciso bloquear, não vai ter desconto à vista e também não vai ter desconto quantidade. Tá? Então, nessa regra aqui, se eu deixar não pratica menor preço, ele vai ver que o produto tem promoção, aqui pratica, ele já vai pegar o preço da promoção. Tá? Só que se eu quiser que seja o menor, então tem que colocar nessa coluna aqui, praticar melhor preço, sim. Tá bom? Aí vai do gosto de vocês. A regra diferenciada eu poderia vir aqui e criar também, tá? Se não, é desse jeito que vai praticar, no caso, os descontos que vocês configuraram. Para cadastrar a tabela de desconto é assim que vocês vão fazer, tá? Se vocês tiverem duas empresas, dois convênios, um aceita 5%, outro aceita 6%. Então você teria que criar uma outra tabela aqui, colocar a regra dela, para depois ir lá e informar nesse convênio qual que vai ser o desconto. Tá bom? Então, de praxe, vocês vão ter uma para venda à vista e a outra para os convênios. Tá? Então, eu já tenho as duas cadastradas aqui. Nós vamos aprender agora como é que vai fazer para usar essas tabelas de desconto. Então, aqui em cadastro, tipos e formas de pagamento, tá? A forma de pagamento é o jeito que você vai receber na sua drogaria. Se você vende só à vista, que entra dinheiro, por exemplo, cheque, então criaria uma forma chamada à vista. Então, nela a gente vai informar o que entra de tipo de pagamento na forma à vista. Aqui está marcado que entra o cheque, o Cielo débito, que é o cartão, o dinheiro, né, que já está entrando no momento, e o Master débito. Então, esse seria a forma de pagamento à vista. O vencimento é no dia da venda e é uma parcela. Aí vocês falam assim, não, mas eu tenho também a forma a prazo, 30 dias. Você vem aqui, cria uma forma, põe lá que é prazo, tá? Coloca os cartões que vai aceitar, né? Se tiver algum que está, por exemplo, aqui, ó, o Master Débito entrou. Poderia tirar ele daqui. Então é só bater a barrinha de espaço, ele fica não. Então aqui só vai entrar os que é prazo. Você pode criar também uma forma para o convênio, tá? Convênio, o tipo de pagamento que vai ser é o convênio, que vai ficar gravado no contas a receber, tá bom? Então nós temos a forma de pagamento e o tipo de pagamento que aceita nessa forma. E aí eu vou ter 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e assim por diante, tá? Neles eu vou informar cada tipo de pagamento que vai aceitar. Então eu preciso definir certinho em cada um deles esse detalhe. Vou mostrar aqui para vocês já. Vamos supor, em 3 vezes. Quem que aceita com pagamento 3 vezes? Forma de pagamento 3 vezes. Bitcard, cheque, pode ser dado 3 cheques. O dinheiro, se fosse uma entrada mais 2, né? Dinheiro e mais os outros. Aqui está o dinheiro também.
Então, cada tipo de pagamento que aceita nessas 3 vezes, a gente informou aqui, tá? Se eu não informar o tipo de pagamento aqui, depois eu não consigo fazer a junção do tipo com a forma, qual tabela de desconto que vai ligar, tá? Então, é dessa maneira que nós vamos preparar o sistema. Criamos a forma. Para criar é bem simples, né? Você vai apertar o F5, vai dar o nome dela lá. Vamos falar, por exemplo, convênio 2 vezes. O vencimento é o dia da venda? Não. Nós vamos deixar para ele checar lá no cadastro do convênio. Quantas parcelas que é? 2. Então, a primeira para o dia do primeiro vencimento do convênio e a segunda para depois de 30 dias desse período, seria o próximo fechamento. Tá? Então, deixa dessa maneira, tá pronto. Quem que aceita essa forma? Vem aqui e fala convênio. Tá bom? Então, é dessa maneira que vocês vão cadastrar. Dúvidas até então? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, aproveita agora. Bom, a partir do momento então que você já tem a tabela de desconto, já tem a forma e o tipo de pagamento que você vai trabalhar, você vai informar então em cada um deles qual tabela de desconto que você vai praticar. Então nós vamos informar primeiramente na parte da filial. Tá? Então eu vou vir aqui na configuração filiais. E vou procurar a aba venda, tá? Que é aqui, nessa guia. E depois nessa abinha, que é condições de pagamento para a venda à vista, eu vou definir cada tipo com a forma, tá vendo? Cartão em 3 vezes, cartão em 10 vezes. Aqui embaixo nós vamos ter o dinheiro à vista, né? Em cada um deles eu vou então definir a tabela de desconto que vou praticar. Por exemplo, American Express 10 vezes. Vou praticar a tabela à vista? Não. De repente vocês podem falar assim, vou dividir em 10 pagamentos essa venda, não vai ser a tabela à vista. Nós vamos pegar uma tabela prazo. Essa tabela prazo, se a gente quiser vir aqui nas configurações, vai ter o que ela aceita, né, de desconto, tá? Então é só informar, ok. Então agora, esse tipo de pagamento, com essa forma de pagamento, é essa tabela que vai praticar. Se aqui tivesse marcado não, ó, ele não ia nem praticar, mesmo estando associado, ele não ia praticar. Então é importante, depois que você associou, vir aqui e falar que aceita. Tá? Vou mostrar para vocês aqui embaixo. Ó, por exemplo, se ela parcelado 10 vezes, vai praticar? Vai. Então a primeira coisa que tem que fazer, clicar aqui 2 vezes, vou apertar F4 e definir. Se ela 10 vezes, que jeito vai ser? Vamos colocar que é a venda prazo. Tá? Pratica? Sim. Barrinha de espaço aqui, ele marcou. Tá bom? E assim vocês vão informando em todos os tipos de pagamento com a forma de pagamento que vai aceitar. Isso aqui é para a configuração da filial. Note que a parte de convênio, ó, não precisei nem associar aqui. Por quê? Nem deve, tá? Porque nós vamos falar lá no cadastro do convênio, no cadastro da empresa ou no cadastro do cliente, quando for para vender na forma de pagamento que é para gravar no contas a receber, que seria o convênio. Combinado? Então, a primeira coisa é definir esses detalhes aqui. E o dinheiro? Como é que vai ser quando pagar em dinheiro? Usa a tabela de desconto à vista. E ele está amarelinho por quê? Porque eu defini que ele é a forma padrão. Então, lá na tela de venda, quando vier, ao invés de vocês ficar dando Alt P, né, ele já vai vir selecionado como dinheiro. Se precisar trocar, aperta o Alt P, troca o tipo para cartão, cheque, enfim, a forma que for. Combinado? Então, isso aqui vocês precisam fazer, tá? Deixar tudo direitinho. Para quem tem mais de uma loja, nós temos esse botão aqui, ó, replicar para outras lojas. Essa mesma configuração eu quero que vá para as minhas outras lojas. Então, era só replicar que funcionaria. Mas aí vocês podem falar assim, Carlos, mas eu quero numa tabela de desconto, numa loja, trabalhar com desconto mais agressivo, que é uma loja que é no centro e tal. Mas eu tenho uma outra loja que é no bairro, em outra cidade, que o desconto não precisa ser muito agressivo, eu queria trabalhar com uma outra tabela. É simples. Então,
você vai ter duas tabelas de desconto chamadas à vista. Uma para a loja 1 e outra para a loja 2, tá? E assim por diante. E aí, era só vir aqui e colocar a tabela de desconto que você vai trabalhar nessa filial, tá certo? Então, dessa maneira, a gente informou para qual tipo de pagamento, no caso das vendas que são à vista, com a forma de pagamento, que tabela que ia usar, tá? Agora nós vamos informar para o sistema, no cadastro dos convênios, que é o cadastro de empresa, esse terceiro desenho. Vamos supor que eu tenho aqui a empresa particular, seria o fiado. Na empresa particular, eu venho aqui, coloco o dia que fecha, né? Se for de 1 a 31 para pagar dia 10, está aqui definido. E aí eu vou informar aqui nas condições de pagamento que jeito que eu vou querer que aceita os tipos de pagamento aqui nesse convênio. Então, por exemplo, convênio a prazo. Aqui eu tenho crediário, o nome da tabela. Se vocês clicar aqui nos 3 pontinhos, vocês vão ver que tem aqui as tabelas com os descontos. Como ele é um crediário, a gente poderia deixar nesse mesmo, né? Vou deixar esse nome aqui, crediário, sem mais nome nenhum mais, tá? Então, que jeito que vai ser o desconto dele? Aqui não está falando que vai ser desconto nenhum, tá vendo? Não vai participar de promoção, não tem desconto à vista, nada. É um desconto, é uma tabela para crediário. A pessoa veio comprar, né? Vai ficar gravado na conta de receber, e vocês identificaram que ele não vai ter desconto algum. Se ele tiver algum descontinho, você define na tabela de desconto qual que é a tabela que vai ser usada. Para esse exemplo que eu estou deixando para vocês, eu vou deixar como essa mesmo. Deixa eu apertar aqui, trocar a tabela, para ele atualizar ali. Pronto. Então aqui eu defini que a prazo, o convênio, tabela de desconto crediário. Vou dar um F7, ó, para ela ficar padrão essa tabela. Aperto F7, ficou amarelinho, tá? Definir como padrão esse botão. Para mim alterar F4, ou clicar nesse botão. E para replicar para outras empresas, de repente a empresa que você está criando aqui, esse desconto é mesmo para outras, né? Uma outra empresa, é só clicar aqui em replicar e informar quem que vai receber essa tabela de desconto também. Bom, eu falei que o crediário seria para o convênio a prazo, só que se for para dividir em 2 vezes, né, poderia ser uma outra tabela ou a própria mesmo. Então, vou dar um F4 e vou escolher crediário novamente. Certo? Beleza. Agora, a parte, quando for comprar à vista, o crediário, vai usar o mesmo desconto? Não, né? Porque o crediário, essa tabela está falando que não tem desconto nenhum. Mas o cliente, lá no cadastro dele, né, no cadastro da empresa, está informando que ele pode comprar à vista também. De repente deu limite, né, vocês não vão vender para ficar gravado no contas a receber. De repente é um produto que é uso contínuo, ou ele está comprando como entrega. Então é necessário ter ele na venda. E para ele poder pagar em dinheiro, você não precisa cadastrar ele novamente como cliente de uma empresa de uso contínuo, ou mesmo de ponto de entrega. Então aproveita essa mesma empresa e fala, ó, pode comprar em dinheiro também. Qual tabela? Vamos trocar para a tabela à vista, aquela que nós criamos aqui no treinamento. Tá? E assim por diante. E aí vocês vão falando, pode comprar com cheque, com cartão. Vai definindo aqui tudo direitinho nessa empresa. Vou definir também, no caso do cartão. Tá? Coloquei a tabela, coloco a barra de espaço sim. Então também está aceitando vender o cartão American Express.
Ah, eu preciso replicar isso para outra empresa. Vamos replicar então. Vou para um outro convênio particular aqui. Dou OK, confirmo. Então, tanto essa empresa quanto aquela outra está com essa mesma tabela. Se vocês falam assim, ah, mas eu tenho outro convênio, outra empresa, e eu queria definir nela. Aqui, por exemplo, eu tenho também a tabela não, a empresa à vista, que é para pegar os clientes que estão comprando produto de uso contínuo, ou é um cliente que está pagando com cheque, ou mesmo de entrega. Não é conveniado, mas é uma empresa que chama à vista. Você vai captar cliente. Então, nela, você vai definir as mesmas tabelas da venda à vista que nós definimos lá na configuração filiais. E vai definir também quais os tipos de pagamento que vai receber, né? Que vai poder comprar nessa empresa. Aqui vocês não vão definir convênio. Por quê? Se você definir convênio, quem comprar aqui vai ficar gravado no contas receber, se for utilizar o convênio. Não é interessante vocês ligarem o convênio, tá? E nem deve. Liga somente os tipos de pagamento, que é à vista. Tá bom? Uma empresa à vista. Ah, mas eu tenho uma empresa que chama Radar. Essa empresa, a tabela de desconto está aqui. Tá? É assim que vocês vão fazer. Combinado? Então, no cadastro da empresa é dessa maneira. Dúvidas até então? Não precisa ficar acanhados não, tá? Se vocês tiverem pergunta, aproveita, vai fazendo a pergunta. Bom, eu vou colocar agora a opçãozinha de clientes. Lembra que a gente falou que lá crediário, vocês têm uma tabela de desconto crediário, nela não tem desconto algum. Porém, você tem um amigão lá que está dentro desse convênio e nele você prometeu para ele que ele teria algum descontinho. Então, nós vamos filtrar aqui, por exemplo, a empresa particular e vamos procurar para filtrar a empresa. Vocês viram que eu cliquei aqui no botão, né? Coloquei a empresa que eu quero ali, deu OK. E embaixo vou pesquisar, por exemplo, o nome Carlos. Pronto. Então, esse Carlos Ivan, ele está nessa empresa particular. Se eu clicar aqui nos 3 pontinhos da empresa, eu caio no cadastro da empresa. No cadastro dessa empresa está essa regra de desconto que nós informamos aqui. Mas esse caso desse cliente, ele é um cliente excepcional. Ele vai ter uma outra tabela de desconto para ele. Então nós vamos vir aqui em condições de pagamento. Tá vendo? Não tem tabela de desconto nenhuma. Eu vou definir que tabela que vai trabalhar para ele. Então eu vou procurar aqui, por exemplo, se ele for comprar no convênio direto, vou apertar F4. F4 não, aqui é clicar 2 vezes com F4, é histórico de acompanhamento de venda. Vou falar que ele vai usar uma tabelinha, por exemplo, de 8 a 15%. Tá? Um cliente amigo nosso, nós vamos fazer dessa maneira para ele. Tá? E se ele comprar em dinheiro, mesma coisa. Vou apertar aqui F4. Vou clicar aqui no cantinho, apertar para pesquisar. E aí, ao invés de usar a tabela de 8 a 15, vai usar a tabela de dinheiro, conforme as outras regras. E assim vocês vão informando. Tá? Vou colocar aqui o Big Card. Vai aceitar também. Vai usar a mesma tabela que nós tínhamos aqui do treinamento. E sim. Tá bom? Então todos eles estão aqui. Tá? Bom, desses todos, qual que vai ser o padrão? Vamos colocar aqui o convênio normal. Né? Então nesse eu vou apertar F7. Sim, está pronto. Tá? Então todos que aceitam foram lá para cima. Só vai ser o Big Card, convênio e dinheiro. Ah, mas ele não pode usar também cartão débito, cartão crédito? Pode. É só você vir aqui, clicar nos 3 pontinhos e informar qual que vai ser a tabela que vai praticar para essa forma de pagamento. Combinado?
Esse detalhe das filiais, né? Aqui eu defini todas as lojas. Qualquer loja que ele for, é esse desconto que vai praticar. Se eu tivesse definido aqui na loja 1 e pôr aqui um desconto diferente, eu faria isso, tá? E a mesma coisa eu tenho com a empresa. Voltando aqui no cadastro, né? Na empresa, 3 pontinhos, eu posso também definir que esse convênio aqui, nessa filial, é esse jeito de desconto. Mas nessa outra, vai trabalhar com uma outra regra. Igual aquela que eu falei que pode ser feita para a filial, né? Para venda à vista nas filiais. Eu posso também fazer isso para os convênios em todas as filiais ou em determinadas filiais uma regra diferenciada. Tá joia? Então, dessa maneira que vocês vão estar trabalhando com os clientes de vocês, seja ele convênio, seja ele no próprio cliente, né? Ou no caso das vendas à vista lá na configuração filiais. Então, é dessa maneira que vocês trabalham a tabela de desconto. E uma coisa importante, né? Se vocês têm aquela regra de importar lista do PEC, aqui a gente vai usar a opção, se eu quero que importa no cadastro de produto, se eu quero que importa no preço filial, ou na tabela de desconto, que aí vocês definiram, né? A hora que eu der OK aqui, a hora que nós mandarmos ler a tabela de desconto, que vem da rede, ela vai já importar lá na tabela, ao invés de importar na ficha do cadastro de produto. Tá bom? Essa regra aqui é para redes normais. Se for para regras que tem da Casa Brasil, aí tem aqui a mesma coisa. A opção se eu quero vai importar no cadastro principal, no preço da filial ou na tabela de desconto que a gente informar aqui. Tá? Aí ele vai lá para a regra dos produtos com preço diferenciado. Beleza? Da parte de tabela de desconto, né, associação, cadastro, o que eu tinha que passar para vocês é isso. Deixa eu só dar uma repassadinha aqui nesse manualzinho que nós temos no site, para ver se eu pulei alguma coisa. E aí, vocês podem já fazer as perguntas. Caso contrário, nós já vamos dar o treinamento por encerrado. Tá? O que está falando aqui na tabela de desconto, já passei para vocês. O que tinha que passar realmente é isso mesmo. Lembrando para vocês, né, que esse treinamento está sendo gravado e depois vai ser encaminhado também para o site, né, aqui onde vocês estão vendo. Vocês podem procurar por webinar e vai estar esse treinamento também ministrado para vocês assistirem depois novamente, tá bom? Então, sempre quando vocês precisarem, pode usar o central de relacionamento ou procura por manual, digita alguma coisa. Por exemplo, bota aqui tabela de desconto, ele vai trazer. Se quiser pôr webinar, vai trazer todos os webinars que foram ministrados. Tá? Então tem webinar, como que vocês vão participar, que jeito que aqui entra, né? Treinamento que nós tivemos no mês 10, 11 e 12. Webinar de SLGPC, esse de setembro, né? E assim por diante, tá? Então, dessa maneira vocês conseguem assistir esse treinamento que foi ministrado. Agora, se vocês tiverem perguntas, aproveitem para fazer as perguntas. Nós estamos aqui para poder esclarecer as suas dúvidas. Sempre nos treinamentos que nós temos com o PowerPoint, nós mostramos que nós temos a ferramenta do Big Indicador e também do Big Trainer. Big Indicador para vocês verificar em gráfico, né, algum tipo de indicador que você queira ver, por exemplo, faturamento da loja, o ticket médio, média de unidades vendidas, enfim, acompanhamento do usuário, da loja toda, né, uma parte de contas a pagar, por plano de contas, enfim. Você consegue ter esse Big Indicador. E o Big Trainer, esses treinamentos que nós fazemos com vocês,
pode ser mais solicitar um treinamento, uma consultoria nossa, para que, de repente, sane alguma dúvida, oriente vocês alguma coisa. Quanto à dúvida, tem alguma coisa? Não? Tá bom. Hoje nós tivemos um número bem pequeno, né, de presentes, mas foi devido à divulgação que foi um pouco em cima e também é uma ferramenta mais prática, mais rápida, né? Foi todo mundo que teve tanto interesse nesse assunto. Mas nós agradecemos a presença de todos vocês que estiveram aqui junto de nós. Esperamos encontrá-los aí nos próximos treinamentos, tá bom? Em nome da BIP, mais uma vez, meus agradecimentos a todos e tenham uma boa tarde.